eu sou uma fraude! Olha só pra mim, não posso nem voar pela janela! Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. E você acha que sabe tudo sobre Toy Story? Prepare-se então para ter a sua mente explodida, porque hoje a gente vai desvendar todos os segredos desse filme que acabou superando todas as expectativas que todo mundo tinha nele e, acredite se quiser, inclusive quase teve o seu protagonista, o Woody, como o grande vilão do filme, pelo menos na versão inicial do roteiro. O quê? Essa é só a ponta do iceberg de curiosidades sobre a maior franquia de todos os tempos da Pixar. O Toy Story, ele não é apenas um filme, né? Ele é um marco que literalmente mudou a história das animações. Eu já falei sobre isso aqui. E possivelmente de qualquer animação favorita que você tenha hoje em dia. Foi a primeira animação de todos os tempos feita inteira em computação gráfica, o que a gente chama hoje de 3D, e mudou a história do cinema e, por consequência, da sua infância. Você é um brinquedo! Mas o caminho até aqui foi de diversas surpresas, diversos perrengues, reviravoltas nos bastidores e até decisões que poderiam ter mudado completamente a forma como a gente conhece esses personagens. Pra mim, os bastidores desse filme são tão emocionantes quanto os filmes. Você é um homem muito triste e estranho. Então, se você quer saber mais sobre Toy Story, sobre a Pixar, obviamente, porque ela começou praticamente junto com Toy Story, e como que foi criado esse universo que atravessou gerações e vai continuar atravessando, como nós sabemos muito bem, fica nesse vídeo aqui porque eu vou te contar os bastidores. Eu adoro fazer vídeo de bastidores e vocês têm aceitado também. Então, roda a vinheta e vamos falar do primeiro filme de Toy Story, tá? Galera, é o seguinte, já fazem 30 anos, você tá ficando velho e eu também, que Toy Story 1 foi lançado. Obviamente que eu tenho praticamente a mesma idade de Toy Story, visto que eu nasci em 96 e o filme saiu em 95. Mas, cara, é um filme que sem dúvida nenhuma fez parte da infância de muita gente, todo mundo gosta, todo mundo identifica Toy Story como parte de um elemento crucial da sua infância, e o motivo é muito específico e até meio óbvio. São brinquedos. Todo mundo queria, todo mundo tinha brinquedos e se não tinha um brinquedo específico, o que você mais quer quando você é criança é ter um brinquedo. Pelo menos na nossa geração, né? Essa agora eu já não sei. É uma daquelas animações atemporais que, como eu falei, atravessa gerações, porque quem assistiu quando criança, lá em 95, 96, nos anos 2000, hoje em dia já teve a oportunidade de assistir essa franquia em algum momento quando adulto, e que bate de uma maneira completamente diferente. Inclusive, eu já tô ansioso pro próximo lançamento de Toy Story, que vai ser o Toy Story 5 em 2026, que já tá confirmado. E as crianças de agora vão poder assistir Toy Story no cinema pela primeira vez, inclusive meu filho. Cara, é inacreditável. E eu tenho provas o suficiente pra mostrar que eu sempre fui fã da franquia, além dos conteúdos que eu faço aqui desde 2016 sobre Toy Story. Olha o que tem aqui, ó. Meu Buzz, que me acompanha, tá sempre aqui no escritório. Olha o tamanho desse negócio, eu amo ele. Eu tenho a bolinha da Pixar, tá? Em vários tamanhos, que é praticamente um easter egg, né? Na vida real, aqui no meu escritório, tenho a grandona também. Cara, eu sou fã de Toy Story, mas quem que não é, pô? Fala sério! Toy Story mudou a forma como a gente enxerga os brinquedos, né, cara? Depois do primeiro filme, toda criança foi lá e deu uma observada dos brinquedos, tipo assim, eu sei que você tem vida, rapaz! Na primeira vez que eu assisti, quando eu era pequeno, obviamente eu fiquei desconfiado. Eu assisti no VHS, tá? Pois é, eu tenho quase a mesma idade do filme, então, sim. Eu fiquei desconfiado com os brinquedos porque a ideia, obviamente, é genial, cara. São brinquedos que ganham vida. E ficou muito mais fácil para as crianças olharem para os brinquedos depois de Toy Story e criarem histórias inteiras na cabeça. Eu lembro da primeira vez que eu vi Toy Story, eu saí, peguei meus brinquedos e comecei a brincar igual o Andy, porque eu me identifiquei muito com a forma como ele brinca, criando historinhas e tudo mais, sabe? E essa coisa de você ser amigo do brinquedo, né? Tipo, o Woody não era só um boneco com chapéu, ele era o meu amigo, pô. O Toy Story deu vida pros brinquedos e, consequentemente, eu comecei a me apegar aos meus próprios brinquedos mais do que eu já me apegava quando era pequeno. Isso é uma coisa que Toy Story sabe fazer, né? Além da gente pensar nessa diversão toda, é fazer emocionar. Porque, afinal de contas, você lembra muito bem daquela cena do lixão, na esteira de lixo, todo mundo olhando um pro outro, sem falar nada, percebendo o fim eminente. Cara, inacreditável. Ou nesse mesmo filme Toy Story 3, na despedida do Andy com os seus brinquedos, né? Que a vida tem que seguir, ele tem que ir pra faculdade, tem que se despedir da galera, cara. E ele fala, valeu, galera. Valeu, pessoal. No segundo, pô, teve a história da Jessie, o passado da Jessie, como que ela foi abandonada pela sua dona com aquela música Quando Eu Era Amada. Vi o mundo todo azul. E no quarto filme, né, a despedida também do Woody com a galera ali, né, cada um seguindo seu rumo, cada um seguindo sua vida ali no final, foi de cortar o coração. Foi a última vez que eu vi Toy Story no cinema e foi a última vez que eu chorei pra caramba também com essa franquia. Enfim, você entendeu que Toy Story é muito mais do que apenas um filme, né, ele é parte da nossa vida, porque ele tá conectado diretamente com a nossa infância, com a infância de todo mundo. E pra comemorar essa história de 30 anos, eu vou te convidar pra dar uma olhada no link da descrição desse vídeo aqui, ou então no QR Code que tá aparecendo aqui na tela, e ele vai te levar diretamente para o Mercado Livre, que tá tendo
trazendo uma seleção de produtos incríveis sobre a franquia Toy Story em comemoração ao aniversário de 30 anos. E eu já tô com vários aqui, inclusive, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha o tamanho desse Rex. Olha que coisa gigante de pelúcia. Aquele materialzinho, né, que parece um veludinho verde, maravilhoso. Não sei se vocês sabem, mas eu sou a pessoa que sai de chinelo pra qualquer lugar. Na verdade, poucos lugares eu saio sem chinelo. Então, um chinelo da Pixar. Não só de Toy Story, mas também de Monstros S.A. Tá vendo aqui os personagens de Monstros S.A. também? Maravilhoso, cara. Vou tapar o Macazal aqui só pela piada. Boneco do Woody, olha só o tamanho dele, legal. Vem com um chapéu separado também. Um Funko da Jessie. Olha isso aqui. Será que eu sou fã de Funko, mano? Olha só, cara. Maravilha. Eu não tinha da Jessie ainda, velho. É bom demais, cara. Ó, tem aqui também, ó, uma caneca da Zona Criativa do Woody. Olha que caneca maravilhosa. Olha a parte de dentro dela, cara. Tomar um café bacana aqui, cara, como se fosse do Velho Oeste. Tamo junto. Isso aqui é legal e genial também, né? Olha só, é o garfinho, mas você tem que montar o garfinho, né? Tem um tutorial aqui, ó. Você tira ele aqui, você monta. Você pode criar aqui diversas expressões, diversas posições dele diferentes. É bem dinâmico. E essa experiência de você já tirar e já montar com a criança, né? Também é maravilhoso. Eu tenho que montar isso aqui com o meu filho, o Matheus. Ele vai adorar, certamente, porque ele é extremamente fã do garfinho. Acontece. Olha essa bola da Pixar aqui também. Se você olhar, né? Eu tenho a bola da Pixar que é oficial e essa aqui também é a bola da Pixar oficial, só que ela é temática de Toy Story, é do Woody, cara. Se você olhar aqui, né, tem a estrela dele e tudo mais. Muito, muito legal. Vai junto com essa minha outra aqui. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma fantasia do Woody pra criança. Você sabe o que eu vou fazer com isso aqui, né? Meu filho vai vestir isso aqui. Ele não pode nem ver, que eu acho que ele não vai nem querer tirar mais, mas enfim. Maravilhoso, cara. Olha isso aqui. Muito legal. Já vem com o chapéu e a fantasia num pack só. Enfim, link tá na descrição também pra você conferir os produtos oficiais, tá bom? Vai lá e aproveita e comenta o seguinte. Nesses 30 anos de Toy Story, qual que é a sua cena favorita? A cena que mais te marca? Deixa nos comentários pra eu saber. A minha é: o Garra é o nosso mestre. O Garra escolhe quem vai e quem fica. Mas enfim, o sucesso de Toy Story você já conhece. Eu quero falar aqui como que esse sucesso começou. Qual foi a origem disso? Você sabe como é que era o mundo antes de Toy Story existir? Ah, que isso? Antes de Toy Story, a animação era dominada pelo 2D, né? Animações 2D tradicionais, maravilhosas, a Disney inclusive reinando absolutamente ali. Mas surgiu a Pixar, que inicialmente era uma empresa que vendia serviços de hardware de computação gráfica para cinema, ou seja, trabalhava fazendo efeitos especiais de computador, na época de Hollywood, para filmes aleatórios. Mas eles tinham ali dentro uma ambição. Os artistas da Pixar queriam de fato fazer um filme inteiro em computação gráfica. Eles já faziam curta-metragem para experimentar na época ali nos seus horários extras, não era uma coisa oficial. Se bem que mesmo assim o Teen Toy, né, foi o primeiro curta-metragem da Pixar a ganhar um Oscar. Apesar de que eles fizeram ali fora da zona de trabalho deles, porque ele não visava lucro, mas em 1988 o Teen Toy ganhou o Oscar, o primeiro Oscar da Pixar em curta-metragem. Só que fazer um filme inteiro 3D é mais ou menos como a história da própria Disney, né, que o Walt Disney fazia apenas curtas-metragens, mas fazer um filme inteiro em animação 2D era inacreditavelmente impossível. E a Pixar também estava nessa situação, só que agora com filme 3D. Porque se era muito caro fazer um curta de 3 minutos, 4 minutos, imagina um filme de 1 hora e pouco. Era muito difícil, precisava de muito trabalho, precisava de muita grana, e mesmo com grana, mesmo sabendo fazer, ainda demorava pra caramba. Porque os profissionais que existiam no momento eram profissionais 2D. A minoria era 3D. Morro de pena. Gente, o desafio era tão grande que eles simplesmente não tinham ferramentas prontas. Eles tiveram que inventar os programas que eles iriam utilizar. Porque hoje você vai mexer ali no computador, vai trabalhar no computador, ah, não, vou usar o Photoshop, vou usar o Premiere, vou usar o sei lá o quê. Não, eles não tinham o que usar, porque não existia esse trabalho. Então eles tiveram que inventar um programa para poder fazer a animação. E, inclusive, vários estúdios hoje em dia usam ou o programa que a Pixar criou para fazer animação 3D, ou uma variação desse programa. Então, assim, a Pixar é a inventora desse método que no mundo inteiro é espalhado. E o mais impressionante é que eles fizeram isso com uma equipe relativamente pequena na época, mas com muito empenho e querendo muito, porque o orçamento, inclusive, era apertado para os padrões de Hollywood, não fazia o menor sentido. Mesmo assim, os caras acreditaram tanto em Toy Story que foi praticamente um milagre para ser feito, e ele foi feito, cara, porque os caras queriam muito fazer o primeiro filme longa-metragem de todos os tempos feito em 3D. Agora vamos falar um pouco sobre as ideias que eles descartaram, e algumas até eu acho até bacana que eles descartaram. Eu prefiro muito mais a versão que foi pro cinema, porque vocês acreditam, como eu falei no início do vídeo, que o Woody de fato, ele era meio que o vilão. Ele era um pouco mais sombrio, né, como eu falei no início do vídeo. Ele era um boneco de ventríloco, né, ou seja, ele não era um bonequinho que você brincava assim com a mão, você era aquele que você mexia com a boca dele, sabe, igual essa galera. You know, Andy loves toys that can fly. E era uma parada que era pra ser realmente meio assustador, um tom mais sombrio, porque meio que a ideia dali era que o
Buzz meio que combatesse as injustiças que o Woody estava cometendo com o quarto do Andy, né? Que é uma sociedade de brinquedos, e o Woody meio que estava querendo colocar as próprias regras dele, não estava respeitando muito bem a galera. Então, meio que a galera não gostaria do Woody inicialmente, e o Buzz viria para ser o herói do filme que iria combater o Woody. No final, o Woody, ele iria se render, iria se tornar do bem, mas esse processo ia ser um pouco diferente. O Woody seria o primeiro vilão da Pixar. Ah, não. Mas a Disney, por causa do curta-metragem que a Pixar ganhou no Oscar, resolveu apostar nesse estúdio, resolveu financiar e falou: rapaz, foi o seguinte, esse cara como vilão tá um pouco complicado. É melhor que ele seja o herói, ou pelo menos um anti-herói no começo, e ele fique do bem no final, obviamente, como era planejado. Mas ele precisa estar um pouco mais amigável no começo, sabe? E era de fato assustador. Eu, quando era pequeno, né, eu adorava assistir bastidores no DVD, por exemplo. Quando eu peguei o DVD do Toy Story, lá tinha os bastidores do filme. Eu não entendia inglês, eu não sabia ler direito. Porém, eu ficava vendo o Woody e falei: por que o Woody tá diferente? Por que ele tá assustador assim? É porque essa era a primeira versão dele. Inacreditável. Mas todo o filme passa por esse processo. Ele tem versões iniciais até chegar na versão em que todo mundo gosta do filme, aprove o filme e lance no cinema pra gente assistir. E a equipe da Pixar, que era liderada pelo John Lasseter na época, resolveu olhar o roteiro e falar: realmente, né, vamos dar uma revisada aqui, porque esse personagem pode ter mais potencial pra ele começar com as pessoas pelo menos simpatizando com ele. Então eles deram pro Woody essa personalidade mais amigável, né, no primeiro filme e tudo mais, logo de cara. E aí eles criaram o Buzz Lightyear, né, que era um astronauta que se achava um astronauta de verdade. Na verdade, o Woody e o Buzz, cara, tem gente que bizarramente não lembra disso, né, porque tem tanto tempo, mas o Woody e o Buzz no começo do filme, eles tretavam muito, né, no primeiro filme. Eles eram inimigos, na verdade, porque eles literalmente começam a história não se gostando e terminam como melhores amigos, e hoje você não consegue pensar em uma dupla de amigos tão icônica quanto eles dois nas animações, sabe? Mas realmente muita gente nem lembra que eles se odiavam, que eles tretavam. E se você acha que o Woody seria completamente diferente, o Buzz, então, pelo menos em aparência, seria mais ainda, porque ele era pra ser pequeno. Ele era pra ser desse tamanho. Ele era pra ser, na verdade, um chaveiro, cara. O tamanho de um chaveiro. E o Woody ser um boneco de ventríloco, isso seria meio que um contraste que eles teriam ali. E aí a relação deles seria assim, além do que o nome do Buzz seria completamente diferente. O Buzz se chamaria, inicialmente ele se chamaria Murphy. Simplesmente, Murphy. Woody e Murphy. Aí trocaram pra Woody e Larry Lunar. Pelas barbas do profeta! E eles falaram: cara, tem uma coisa errada aqui. E eles, Buzz Lightyear, né? Tem uma tradução ali em inglês e tudo mais. Buzz Lightyear, Woody e Buzz, simplesmente parece que foi feito desde o início assim, né? E foi a melhor decisão possível. Aliás, a Barbie, né, que a gente conhece lá de Toy Story 2, era pra estar no primeiro filme, e ela seria meio que um interesse ali do Woody, ela teria uma relação com o Woody, mas eles acabaram não conseguindo colocar no filme por conta de burocracia de direitos autorais. Acabou que ela só foi aparecer no segundo. E aí já tivemos a Beth no primeiro filme, né, que adicionou muito mais e que funciona, acho que muito até melhor com o Woody, nessa coisa dela ser de porcelana e tal, e a Barbie veio pra ser parte da trupe ali mesmo, e que funcionou pra caramba também no segundo filme. Mas, cara, Toy Story não é só sobre a tecnologia, porque é aquilo que eu já falei sobre Branca de Neve. Branca de Neve poderia ser um filme muito ruim, que ele ainda ia ser revolucionário, que a gente ainda ia estar falando dele aqui como o primeiro longa-metragem 2D de todos os tempos, né, nesse formato que a gente conhece. E Toy Story é a mesma coisa. Toy Story poderia ser uma animação ruim, poderia ser uma animação com um roteiro ruim, poderia ser uma animação com uma história muito fraca, com personagens que ninguém liga, que a gente ainda ia estar falando. Toy Story começou tudo isso. Toy Story foi o primeiro filme longa-metragem de todos os tempos. Mas não, os caras não só fizeram o primeiro filme de computação 3D de todos os tempos, como eles também fizeram um dos melhores roteiros da história, cara. O primeiro filme, ele é redondo, ele tem personagens icônicos que perpetuam até hoje. Os caras, eles simplesmente jogaram no mais alto nível de criatividade e tecnologia unidas, cara. Valores universais sobre amizade, sobre aceitação, sobre ciúmes, né? Quem é que não se identifica com o Woody, por exemplo, observando ali o Buzz, né, que é o novo brinquedo favorito do Andy, pelo menos momentaneamente, você se compadece, você fala: caramba, realmente, né, pô, esse Buzz aí tá, mas ao mesmo tempo o Woody tá exagerando, né? Então, Brinquedo! são coisas que você acaba discutindo com você mesmo, né, na sua cabeça, que é muito importante, por exemplo, para uma criança, mas que adultos também se apaixonaram, e não é à toa que a gente tem brinquedos até hoje e tal, não é só porque fez a nossa infância. Um adulto assiste Toy Story hoje, ele se emociona. E chega a ser inacreditável como isso meio que virou um método da Pixar de lá pra cá, né? Eles sempre fazem coisas que pra gente são rotineiras, coisa que pra gente já tem um sentido estabelecido, e eles revertem isso e mostram que, na verdade, a gente não parou pra pensar sobre aquilo direito. Então a ideia de Toy Story, por exemplo, já pra pensar, e se os brinquedos tivessem sentimentos? Toy Story. E se os insetos tivessem sentimentos? Vida de inseto. E se os monstros, que todo mundo odeia, todo mundo tem medo, tivessem sentimentos? Monstros S.A. E se os peixes tivessem sentimentos? Procurando Nemo. E se os carros tivessem sentimentos? Carros, pô. E se os sentimentos tivessem sentimentos? Temos Divertidamente. E por aí vai, não parou até hoje, você pode ir pra sempre. Esse é o método da Pixar. Inclusive o último foi: e se os elementos tivessem sentimentos?
Enfim, eu acho que a forma como eles abordam os brinquedos em Toy Story, né, que tem as suas regras, tem a sua própria sociedade secreta, além dos humanos, é completamente genial, cara. E assim, são brinquedos diversos e são brinquedos que existiam, né, na vida real. O Cabeça de Batata já existia, era um brinquedo famoso. E por aí vai. Claro que teve umas invenções ali também, mas os soldadinhos, por exemplo, quem não já teve esses soldadinhos quando era pequeno, pelo menos ali nos anos 90, nos 2000, isso era febre. E até hoje você tem teorias, né, que os fãs fazem. Pô, como é que será que funcionam os brinquedos? Como e quando eles ganham vida? O Garfinho, por exemplo, ele veio pra mostrar pra gente como que um brinquedo ganha vida a partir do sentimento, da vontade de brincar de uma criança. Foi falado em Toy Story 4. Você é igual a mim. Lixo! Mas aqui no canal do Imaginário eu já tinha teorizado isso 3 anos atrás, você sabe muito bem se você é inscrito antigo. E Toy Story não foi apenas um sucesso de bilheteria, e mais uma vez falando, ele não precisava, ele poderia ser só o primeiro filme de computação 3D de todos os tempos. Mas ele foi incrível no roteiro, sucesso de crítica, sucesso de público, sucesso de bilheteria, inacreditável. A Pixar se tornou um dos maiores estúdios de animação de todos os tempos, e agora, junto com a Disney, inclusive, que antes era a rainha do 2D, agora também faz animações 3D do mesmo jeito que a Pixar, mas na verdade no estilo Disney, e a Pixar tem um próprio estilo. Dá pra você diferenciar exatamente os dois estúdios. 30 anos depois, cara, eu tô em 2025 falando de uma animação, cara. É uma coisa realmente que é difícil de acontecer. Inclusive, a gente tá falando aqui da relevância que vai ser possivelmente esse quinto filme, né? Que a gente tá vendo que o vilão vai ser um tablet, porque ele tá tirando a atenção das crianças e fazendo as crianças quererem mexer em tablet e não mais brincar com brinquedos. Então, parece que Toy Story é sempre necessário. É um negócio impressionante. O filme que criou a Dinoco, lembra da Dinoco, né? Que era a marca lá, né? Do posto de gasolina, cara. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui assistir carros. E aí, porque o patrocínio da Dinoco. Eu falei, opa, Dinoco? Dinoco é do filme Toy Story, cara. E se é do filme Toy Story, quer dizer que tá tudo conectado. Foi a primeira vez que nasceu essa fagulha do Imaginário que ele falou, rapaz, será que as animações estão conectadas? E aí eu tô aqui agora vivendo, falando sobre animação. Olha que coisa, hein? Além do carro do Pizza Planet, né? Que hoje é famoso um easter egg que aparece em todos os filmes da Pixar. Ele aparece no Toy Story 1 como quase que um personagem, né? Eles estão brincando ali. Inclusive tem uma cena famosa ali do Woody se lascando toda, uma cena hilária, inclusive. Eles estão dentro do carro do Pizza Planet. Além do que, foi nesse filme que surgiu a bola da Pixar, que é um easter egg até hoje, né? Que é a Luxor Ball, onde o Buzz ele dá aquela quicada assim pra poder cair com estilo, né? Porque aquilo ali não é voar. Mas, pô, Toy Story é icônico demais, cara. Amigo, estou aqui. Que música que perpetuou gerações. Eu fico arrepiado só de falar de Toy Story. Eu sou muito fã de Toy Story, obviamente. Eu sei que vocês também são. Então deixa aqui nos comentários qual é a sua cena favorita. A cena que mais te impacta e a cena que você acha mais engraçada também, né? Eu sei que você vai comentar a Senhora Marrocas, né? Que é um negócio maravilhoso, tá bom? A dublagem brasileira é assunto até para outro vídeo, tá bom? Eu sou o Imaginário e até a próxima, galera. Fui!